Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, Jesus aqui ele conta uma história. Ele diz que havia um homem rico, e esse homem rico, ele era extremamente rico. A Bíblia diz que ele andava com uma roupa de linho, né? Uma roupa que o tecido era finíssimo. A Bíblia diz que ele vivia sua vida de forma a ostentar toda a sua riqueza. Ele aproveitou muito tudo aquilo que a riqueza poderia proporcionar para ele. E a Bíblia também diz que existia um outro homem chamado Lázaro. Já este outro homem era um homem bem pobre, era um mendigo, vivia na rua a pedir esmolas. A Bíblia chega a dizer que esse homem estava num estado tão miserável que ele tinha feridas no seu corpo. E esse homem pobre, chamado Lázaro, ele ficava na porta da casa deste homem rico. A Bíblia chega a dizer que os cachorros, os cães, vinham e lambiam a ferida de Lázaro. E todos os dias o rico passava por Lázaro, passava por este homem pobre e simplesmente não fazia absolutamente nada. Aí a Bíblia diz que Lázaro morreu, o homem pobre morreu, e depois morreu o homem rico. Só que o homem rico, ele se encontrou após a morte no inferno. E ele estava ali sendo atormentado. E quando ele olhou, ele viu de longe Lázaro, que era aquele homem pobre, que ele passava todos os dias por ele e não fazia nada. E viu Lázaro de longe, do outro lado de um abismo, no seio de Abraão. Quando fala seio de Abraão, está dizendo que ele estava num aconchego, ele estava num lugar agora de consolo. E o rico ficou desesperado de ver Lázaro naquela situação, de tanta bênção, um lugar tão maravilhoso, e ver ele naquela situação de tormenta. E ele grita e fala: Pai Abraão. Ele fala diretamente com Abraão. Ele diz, e no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então o rico olha e chama Abraão, chama ele de pai Abraão. O que significa chamar Abraão de pai Abraão? Significa que este homem rico, que agora estava sendo atormentado, ele era alguém que conhecia os preceitos bíblicos, conhecia um dos princípios de Deus. Só assim ele poderia saber que Abraão é considerado pai de todos nós, porque todas as famílias foram benditas através de Abraão. Então, quando ele chama Abraão de pai, ele está dizendo: eu sou um religioso, eu sou alguém que conheço a palavra. E ele diz: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe o dedo, a ponta do dedo, e me toque na língua para me refrescar, porque eu estou atormentado nessa chama. Imagina um homem pegando fogo. Que coisa terrível. Disse, porém, Abraão responde e diz: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá.
Abraão explica algo para o rico. Olha, mesmo que Lázaro quisesse te refrescar, não tem como ele chegar até onde você está. Porque há um abismo entre nós. Ninguém que está desse lado passa para o seu lado. E ninguém que está aí jamais passa para o lado de cá. Então, e disse ele: rogo-te, pois, ó pai. Isso é o rico falando com Abraão. Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Eu quero que a gente... Vamos refletir aqui. O rico estava numa situação tão deplorável que, como ele sabia que Lázaro não tinha como refrescar ele, aonde Lázaro estava, ele pede: Abraão, eu ainda tenho familiares que não morreram. Eles ainda estão vivos e eles estão no mesmo caminho que eu estava. Eu tenho 5 irmãos. Vai lá e conta para eles sobre isso daqui. Conta para eles o que eu estou passando, para que eles mudem de vida. Disse-lhe Abraão. Abraão responde o rico e diz: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Olha, isso daqui é para a gente levar para a nossa vida. Abraão disse: ora, eles têm Moisés e os profetas. Quando a Bíblia fala sobre Moisés, nem sempre ele está falando de um indivíduo, Moisés, o homem Moisés. Mas quando fala Moisés, ele pode estar indicando a lei de Deus. Porque a lei de Deus foi dada por Moisés, foi dada a Moisés. Então Moisés era um símbolo da lei. E aqui Abraão diz: eles têm Moisés e também os profetas. O que ele está dizendo? Ora, eles têm a lei para meditar de dia e de noite. Ele tem os testemunhos dos profetas que estão aqui enriquecendo o nosso Antigo Testamento, com muitas profecias, com ensinamentos eternos. Ouçam-nos. Abraão fala: eles têm que ouvir Moisés, a lei e os profetas. Mas o rico disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então olha o que o rico diz: não, isso não adianta. Para eles crerem, vai ter que alguém que já morreu aparecer para eles e falar do que aconteceu. Aí sim eles vão crer. E aí Abraão responde o rico: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui está uma verdade que é chocante. Quando eu li e me veio esse entendimento, foi chocante. Ele está dizendo: se você não crê na palavra, se você não crê em Moisés e o que os profetas falaram, se você não crê nos registros bíblicos, no que está escrito na palavra, se você não crê nisso daqui, não adianta nenhum morto se levantar na sua frente, nem você ver o maior milagre e sinal de prodígio, que nada vai adiantar. O poder da palavra é esse. O poder da palavra é tão forte que se você crê nela, se você praticar ela, você tem a vida eterna. Mas se você duvidar dela, você já está condenado. Você já está perdido. Quando você duvida dela e você diz: eu só vou acreditar na Bíblia se Deus aparecer para mim, é o que você está fazendo exatamente como o rico.
Não, não, não. Não adianta a palavra, alguém tem que aparecer. E Abraão falou, para. Quem não crê na palavra, mesmo se vê o maior milagre acontecer, vai continuar não acreditando. Essa é a dureza do coração do homem. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus nos dê condição sempre de poder ajudar. E nessa vida, quando você não é aquele que está ajudando, você é aquele que está sendo ajudado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se inscreva no canal, dá o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificação e a paz do Senhor. Deus abençoe você.